Sejam todos bem-vindos. Então, agora às 10h30 iniciaremos mais um webinar. Agradeço a participação de todos. Sabemos que hoje é feriado em muitas cidades. Parabéns por você estar em busca do conhecimento. É isso que faz o diferencial no mercado e é isso que faz você estar à frente dos seus concorrentes. Hoje falaremos das soluções comerciais e industriais dos inversores Sungrow. São soluções fantásticas, nós temos inclusive lançamentos e eu vou passar hoje todos os detalhes para vocês. Bom, me apresentando rapidamente, meu nome é Isaac Guanabara, eu sou especialista de produtos da Sungrow. Tive a oportunidade de entrar nesse mercado cedo, lá em 2012, né? Então a gente costuma brincar que em energia solar fotovoltaica tudo ainda era mato. O mercado, de fato, ele começou a pagar as contas ali em 2015 para 2016. Até então, eu me recordo que em 2012 até 2013, nós tínhamos menos de 100 sistemas instalados no Brasil, bem menos, e hoje nós já contamos aí com mais de 230 mil sistemas instalados no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de passar por várias fases e também muitas crises que o Brasil passou. E certamente o setor de energia, especialmente o setor de energia solar fotovoltaica, foi um dos que menos sofreu com a crise do país. Então, esse é um mercado fantástico, que a gente sabe que mesmo em período de crise no país, ele continua crescendo. Então, essa fase que nós estamos hoje de pandemia, certamente ela vai passar rápido. Fico feliz porque em conversa com muitos parceiros integradores, eles já me dizem que voltaram as instalações ao normal, o mercado está voltando a comprar, o mercado está voltando a girar. Isso é muito bom para todos nós. Passando a agenda rápida para vocês, eu já faço o convite para a próxima semana, no dia 18/6, vocês participarem do nosso webinar sobre aplicações de sistemas de armazenamento de energia. Então, esse é um mercado que certamente vai ser muito grande. Eu costumo dizer que ele tem a possibilidade de ser ainda maior do que o mercado de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede. Por quê? O cliente que tem hoje um sistema fotovoltaico conectado à rede, ele vai ter um banco de baterias. O cliente que também não tem um sistema fotovoltaico conectado à rede, ele tem a possibilidade de ter um sistema de armazenamento de energia. Então, pessoal, fiquem ligados. Nós teremos no dia 18 e no dia 25 dois webinars detalhando as aplicações com armazenamento de energia. Isso é muito importante, é uma oportunidade imensa, porque eu vejo hoje o mercado de armazenamento de energia como os sistemas conectados à rede ali de 2013 e 2014. Então, quem teve a oportunidade de se especializar naquela época, hoje certamente está muito bem. Então, aproveita a oportunidade, a Sungrow está aqui para ajudar todos vocês. E contem com a gente. Teremos também no dia 2/7 webinars de boas práticas, tá? Seguindo aí até o dia 8/7. No dia 16/7, aplicações em usinas de 1 a 5 megawatts. Esse webinar também fantástico. Hoje a Sungrow tem mais de 50% do market share do Brasil em usinas maiores de 1 mega, tá? De 1 a 5 mega, falando em GD. Teremos também um webinar para falar sobre o fator de dimensionamento dos inversores, falar sobre a Curva IV, uma tecnologia que a Sungrow vai lançar em breve para todos vocês. Então é uma solução fantástica que vai ajudar muito no quesito de operação e manutenção. Teremos também no dia 10/9 o webinar para falar sobre a função Kenite e no dia 17/9 para falar sobre a função PID e PID Recovery e Anti-PID. Então fique ligado, essa agenda será compartilhada com todos vocês, tá? Via e-mail que estão assistindo aqui o nosso webinar. E marque aí na agenda, geralmente todas as quintas-feiras às 10h30. E qualquer novidade, qualquer atualização, vocês sempre receberão por e-mail. Todos esses webinars passados, nós já fizemos mais de 5 webinars e todos eles serão disponibilizados no nosso canal do YouTube. Então, se você entrar lá no YouTube e digitar Sungrow, facilmente você encontra o nosso canal e lá nós estamos postando todos os webinars. Então, é muito bacana, caso você não teve a oportunidade de participar dos webinars passados, você tem a oportunidade de revê-los e, inclusive, compartilhar com a sua equipe. Mas vamos lá. Falando rapidamente sobre a Sungrow, para quem não conhece. Hoje, a Sungrow é um dos maiores fabricantes do mundo em inversores fotovoltaicos. A Sungrow tem mais de 100 gigawatts de inversores instalados no mundo e o business principal é a fabricação de inversores. Mas, desde 2016, a Sungrow já vem investindo muito forte também
em fábricas para desenvolver os sistemas de armazenamento de energia. Então, hoje nós temos uma joint venture com a Samsung, onde a Samsung fabrica a célula de lítio-íon e a Sungrow, com sua expertise, fabrica o PCS, que é o sistema de conversão. Então, a Sungrow já tem um know-how de anos na fabricação e aplicação de sistemas com banco de baterias, e é isso que nós vamos compartilhar com vocês nas próximas semanas. Sungrow também tem uma fábrica para fabricar os sistemas floatings, o flutuador, de fato, toda a estrutura, para que seja possível você ter uma planta num reservatório de água, num lago, até mesmo no mar. Sungrow tem um mercado também de desenvolvimento de projetos, essa é a aplicação, mas fora do Brasil, tá? A Sungrow também tem uma fábrica para desenvolver conversores para veículos elétricos e conversores para aerogeradores. Então, se vocês notarem, todos os ramos que a Sungrow ela está participando são ramos do futuro. Então, tomem isso também como linha de investimento e linha de estudo para vocês, que certamente é um bom caminho a ser seguido. Hoje a Sungrow disponibiliza seus inversores em mais de 60 países. Isso fez com que nós tenhamos um know-how praticamente das certificações exigidas no mundo todo. Então, quando nós chegamos no Brasil, em 2017, foi muito simples atender as exigências da NBR. Inclusive, hoje, os inversores da Sungrow, eles passam por mais ensaios do que, de fato, são exigidos nas regulamentações do Brasil. Para que os inversores cheguem nesses mais de 60 países, hoje nós contamos com mais de 20 subsidiárias. Inclusive, o Brasil é a subsidiária da América Latina, que atende tecnicamente do México para baixo. Falando especificamente do Brasil, como eu disse, nós chegamos em 2017 com o objetivo de se tornar o número 1 no mercado de geração distribuída até 2020. Nós atingimos essa marca no final de 2019. Então, hoje, a Sungrow é o fabricante com a maior potência instalada no mercado de geração distribuída do Brasil. E na esquerda, vocês acompanham o nosso gráfico de crescimento. O crescimento vai ser muito rápido. E graças a todos vocês que no dia a dia aí estão trabalhando com os nossos inversores, a Sungrow também tem um esforço, tem um trabalho muito dedicado para que vocês estejam cada vez mais satisfeitos com os nossos produtos. E hoje a Sungrow tem aproximadamente 1,22 gigawatts de potência instalada somente no Brasil, tá? E a nível mundo, mais de 100 gigawatts. A Sungrow conta com um departamento de pós-vendas no Brasil. Então, nós temos o time de gerenciamento de serviços em São Paulo, engenheiros de campo em São Paulo e na Bahia, parceiros de serviço. Então, se for necessário algum serviço em campo, algum serviço de reparo, nós temos parceiros de serviços espalhados no Brasil. Então, nós temos em Minas Gerais, Fortaleza, Paraná e também aqui em São Paulo, e um time de logística para nos atender com as peças de reparo. Então, se for necessário qualquer tipo de reparo, qualquer auxílio que vocês precisarem dos inversores Sungrow, nossa equipe está aqui no Brasil para te ajudar. Então, esse tempo de resposta é bem rápido. Falando um pouquinho onde vocês encontram informações sobre os produtos Sungrow, muita gente nos procura para receber informações como datasheet, manual do produto e outras informações. Tudo isso, pessoal, vocês encontram hoje no nosso site. Então, acessou o sungrowpower.com.br, seleciona no canto superior direito o país Brasil, clica em produtos e vocês terão acesso ao portfólio disponibilizado no Brasil. Então, vocês encontram ali informações como datasheet, manuais, entre outras. Lembrando que qualquer outra informação que vocês precisarem não encontrou no site, o nosso time está aqui para ajudar vocês. Uma pergunta também muito recorrente, que eu já decidi colocar logo no início da apresentação, é onde encontrar os inversores da Sungrow para compra. Pessoal, no nosso site também, acessou lá o sungrowpower.com.br, selecionou Brasil. No canto direito, vocês vão encontrar um botão onde comprar. Então, clicando em onde comprar, vocês terão acesso à lista de distribuidores oficiais da Sungrow, bem como os dados de contato. Então, qualquer um daqueles distribuidores você pode comprar sem medo, que são distribuidores de confiança e qualificados a trabalharem com os produtos da Sungrow. Iniciando aqui na parte de produtos, a Sungrow ela tem um portfólio muito grande, um portfólio muito bacana para aplicação, principalmente das necessidades do Brasil.
A ideia é que o produto adeque-se à necessidade do seu projeto, e não que o seu projeto tenha que se adequar às necessidades do produto. Então, hoje a Sungrow conta com inversores residenciais de 2 kW, 3, 4, 5, 6 e 8,3 kW. Indo para aplicação comercial e industrial, os inversores de 12 e 20 kW, 36 e 60 kW da nossa linha anterior, e a nossa nova linha, que é a linha CX, que hoje nós falaremos muito sobre ela, que é o inversor de 25, 33, 40, 50 e 110 kW. Indo para a parte de usinas de grande porte, nós temos os inversores de 125 e 250 kW da tecnologia String e também inversores centrais em blocos de 6,8 MW. Então, hoje, a Sungrow ela detém da tecnologia desde os inversores de pequeno porte, inversores para aplicações residenciais, a inversores para usinas de grande porte, chegando ali a 500, 600, 1 GB de potência instalada. Além de contar também com todo o sistema de monitoramento que nós falaremos nessa apresentação. O foco hoje é falar sobre a aplicação comercial e industrial. Nós já tivemos um webinar falando especialmente sobre os inversores residenciais. Então, quem não acompanhou, vocês encontrarão no nosso canal do YouTube. Tivemos um webinar detalhando o nosso sistema de monitoramento, não só os hardwares, mas também a plataforma. Vocês também encontram no nosso canal do YouTube. Hoje falaremos sobre aplicações comerciais e industriais. Em breve falaremos sobre usinas. Primeiro, usinas de 1 a 5 MB e depois usinas para GC. Então, continuem ligados, recebendo aí os e-mails da Sungrow e participando do nosso canal do YouTube, que sempre vocês terão novidades. Eu quero dizer aqui que nós dividimos a apresentação em 3 pilares. Primeiro, qual foi o desafio? A Sungrow sempre busca encontrar um gap de mercado, entender a necessidade do mercado para que seja desenvolvida uma solução. Então, a solução, nós encontramos as necessidades do Brasil, as soluções foram desenvolvidas, hoje serão apresentadas para vocês, e no final nós fechamos com algumas referências. Sempre que a Sungrow define desenvolver um novo produto, tem 3 pilares principais. Primeiro pilar, que você deve encontrar em todos os inversores Sungrow: alta eficiência, alta vida útil e alta segurança, aliados a um bom investimento. Então, vocês notarão que os inversores da Sungrow são de extrema qualidade e ainda assim conseguem ter um preço muito competitivo no mercado. Muita gente também me faz essa pergunta: Isaac, como que a Sungrow consegue ter produtos de ponta e ter preços muito competitivos? Porque, pessoal, hoje a Sungrow ela tem uma escala muito grande. Hoje a Sungrow ela é um dos maiores fabricantes de inversores do mundo. Em termos de potência instalada, nós somos o maior fabricante do mundo. Para vocês terem uma noção, somente no ano de 2019, a Sungrow teve uma expedição de 17,1 gigawatts. Fazendo uma analogia bem rápida com o mercado brasileiro, hoje de potência instalada no Brasil, nós temos aproximadamente 5,5 gigawatts. Ou seja, em aproximadamente ali 4 meses de expedição da Sungrow, seria possível cobrir toda a potência instalada do Brasil. Isso em apenas 4 meses. Obviamente que nós estamos falando em termos de potência instalada e não em quantidade de instalação. Mas nós sabemos que quando nós temos uma alta escala de produtividade, nós conseguimos reduzir os custos de fabricação. Então, essa é a principal explicação de como a Sungrow consegue desenvolver um produto de ponta, estado da arte, aliado ali a um bom custo também no investimento. O segundo pilar é o pilar da instalação, operação e manutenção. Então, todos os inversores da Sungrow ele deve ser de fácil instalação, fácil registro no monitoramento e fácil gerenciamento. Então, vocês notam que os inversores da Sungrow eles são plug and play. Vou explicar um pouquinho para vocês no decorrer da apresentação. É muito simples o registro na plataforma de monitoramento e a Sungrow trabalha muito forte para que você tenha um serviço de gerenciamento cada vez mais aprimorado. E o terceiro pilar é o pilar segurança. Você, obviamente, deve primeiramente priorizar a proteção à vida humana. Não adianta você ter um bom inversor, mas deixar a segurança de lado. Então, para a Sungrow, segurança é prioridade. As aplicações comerciais e industriais, nós estamos falando principalmente em usinas em telhado. Então, são aplicações no Brasil, em comércios e indústrias, com padrão de entrada trifásico 380, 220 volts ou trifásico 220, 127 volts. E a Sungrow desenvolveu soluções para todos esses cenários.
Começando então, falando sobre os inversores disponibilizados para as aplicações, começando aqui nos inversores de 12 kW, 12 e 20 kW, dedicados aí principalmente para aplicações em comércios de pequeno porte ou pequenas indústrias. São inversores de múltiplos MPPTs, tanto inversor de 12 quanto inversor de 20 kW, contam com 2 MPPTs. Os inversores possuem a patente do anti-PID. É uma função que vai amenizar os danos naturalmente causados pelo PID nos seus módulos. Ambos os inversores podem te entregar 10% a mais na saída CA. Então, por exemplo, o inversor de 20 kW, ele pode chegar a 22 kW na saída. Isso é muito legal porque vai reduzir as suas perdas no clipping. Nós sabemos que cada dia mais é comum os instaladores, os projetistas, definirem por sobrecarregamentos de 30%, 35%, às vezes até 40%. Então, o seu inversor ele não vai limitar em 20%, mas provavelmente em 22%. Obviamente que existem alguns critérios técnicos, principalmente em níveis de tensão, para que isso ocorra. Os inversores possuem as proteções integradas. Por ele trabalhar o inversor de 20 com apenas 2 strings em paralelo por MPPT e o inversor de 12 apenas uma string por MPPT, ele dispensa o uso de fusíveis para módulos poli e monocristalinos. Ele conta também com as proteções integradas, com interruptor seccionador integrado e DPS-CC tipo 2 integrado. Então, fica a critério do projetista colocar proteções externas, mas para a proteção do inversor não é obrigatório, tá? O inversor conta também com proteção contra corrente residual de 30 mA e proteção contra arco interno. A proteção contra corrente residual, ela é muito legal e ela é muito importante, visando a proteção à vida humana. Vou dar aqui alguns exemplos rápidos para vocês que eu já encontrei nessa trajetória de suporte técnico. Já peguei clientes que muitas vezes ele queria esconder o condutor positivo e negativo para que não ficasse à vista ali na instalação. Então ele pegou esses condutores e acomodou dentro do rasgo do perfil de alumínio, só que na hora que ele apertou ali o mid clamp, rompeu a isolação do condutor e o condutor ou positivo ou negativo indiferente encostou na estrutura. Se o inversor entre operação nessas condições, circularia então corrente pela estrutura. Isso seria um risco à vida humana. Se o inversor identifica este tipo de falha na instalação, o inversor vai acusar a falha de baixa isolação e não vai partir, tá bom? Proteção contra arco interno. Qualquer princípio de arco internamente ao inversor, ele faz a desconexão também automática. Isso para que você não tenha o risco ali de pegar fogo no inversor. O inversor conta também com baixa emissão eletromagnética. Esse é um dos ensaios, por exemplo, que não é exigido no Brasil, mas a Sungrow faz porque ela atende de forma integral a IEC. Os inversores, eles são fabricados em liga de alumínio. Então vocês vão notar que os inversores são extremamente leves e compactos. Por quê? A Sungrow decidiu investir mais no seu processo de fabricação para que você tenha bons ganhos. Então, por ele ser fabricado em liga de alumínio, você tem inversor mais leve, você tem inversor mais compacto, você tem inversor com uma melhor dissipação de calor. Então, se você tem uma melhor dissipação de calor, você tem uma melhor eficiência, você conta também com a redução na temperatura de trabalho dos componentes eletrônicos. Isso faz com que o inversor tenha uma vida útil maior. Nós sabemos que qualquer componente eletrônico, se ele estiver trabalhando no ambiente com uma temperatura extremamente alta, sua vida útil é prejudicada. Então, pensando em amenizar esse dano aos componentes, a Sungrow decidiu fabricar os inversores 100% em liga de alumínio. Então, você tem uma redução considerável na temperatura de trabalho desses inversores, além de ter também uma excelente resistência à corrosão. Esses inversores eles foram projetados para trabalhar em ambientes onde a corrosividade ela é classificada como muito alta. Para quem não sabe, nós temos a classificação dos níveis de corrosividade entre C1 e C5, onde o C1 ele é classificado como muito baixa, o C2 como baixa, o C3 como média ou intermediária, o C4 como alto e o C5 como muito alto. Então, os inversores eles foram projetados para trabalharem em ambientes considerados C5. Para quem quiser mais detalhes e explicações detalhadas sobre o C1 ao C5, nós tivemos essa explicação no webinar de inversores residenciais. Aqui da Sungrow. Além disso, os inversores eles também contam com monitoramento integrado e um monitoramento muito fácil. Para que você faça o monitoramento desses inversores, basta que você
conecte o stick de monitoramento Wi-Fi da Sungrow na parte inferior dos inversores. Eu vou mostrar uma imagem também um pouquinho. Então, pessoal, cenários onde você precisa instalar uma potência aí próxima de 12, próximo de 20 kW, esses inversores se encaixam muito bem. Além dele contar também com a comunicação via Bluetooth. Então, todos os dados do inversor, agora ele é disponibilizado na tela do seu celular. Nós sabemos que quando você precisa checar o display do inversor, muitas vezes é difícil sem você ter um mapa dele, né? Você não sabe ao certo aonde você tem que entrar para chegar naquela determinada função que você precisa. Tendo essas informações no display do seu celular, isso é muito bom, porque são informações intuitivas, onde a gente consegue ter um histórico de produção melhor, você consegue tomar ações no inversor pelo seu celular, ou seja, você faz todo o comissionamento sem ser necessário sequer você tocar neste inversor. Partindo para a nossa próxima linha de inversores, a linha CX, é uma linha que nós lançamos, boa parte dela no ano passado, tá? É uma linha que já vem sendo muito utilizada no Brasil, o pessoal está gostando muito, e eu vou passar aqui alguns detalhes para vocês, e fiquem à vontade também para colocar as dúvidas novamente no nosso campo QA, e as dúvidas frequentes aqui eu vou responder no final da nossa apresentação. Então, a linha CX, inicialmente ela foi composta por 4 modelos, o inversor de 33, 40, 50 e 110 kW. E neste mês nós estamos lançando o inversor de 25 kW. Qual a diferença entre eles? O inversor de 25 kW para conexão trifásica 220, 127 volts. Os outros do 33 ao 110, conexão trifásica 380 volts. Pessoal, também tivemos um webinar detalhando o lançamento do inversor de 25 para quem perdeu, tá? Vamos lá. Principais pontos fortes nesses inversores da linha CX. Primeiro, alta eficiência. Então, são inversores que contam com eficiência aí de até 98,7%. Múltiplos MPPTs. Então, o inversor de 25 e o 33, ele conta com 3 MPPTs. O inversor de 40 com 4, o inversor de 50 com 5, o inversor de 110 com 9 MPPTs. Então, isso te traz uma flexibilidade muito grande no momento que você vai fazer o dimensionamento das suas strings. No momento que você precisa definir o layout dos modos no telhado, isso te ajuda muito, além de reduzir perda por mismatch, sombreamentos parciais e assim por diante. Os inversores da linha CX, eles também foram projetados para trabalhar com módulos de alta potência e também módulos bifaciais. Por quê? Os módulos, pessoal, eles estão passando por uma evolução muito rápida. Eu me recordo que quando eu entrei nesse mercado, eu trabalhava com módulo fotovoltaico, o padrão de mercado era 200 watt pico. Hoje nós já temos módulos de 550, 570 watt pico. Semana passada eu fiz uma simulação com módulo de 570 watt pico. E nós temos também a entrada muito forte dos módulos bifaciais, porque o preço do módulo bifacial ele vem caindo muito, se tornando um investimento muito atrativo. Mas, para que o inversor consiga trabalhar com esses módulos, é necessário que ele tenha a capacidade de trabalhar com correntes mais altas, porque essa é uma característica dos módulos atuais, os módulos de alta potência, 570, 580, e os módulos bifaciais, é gerar uma corrente alta. Corrente, muitas vezes, que chega ali próximo de 12,5, quase 13 amperes de IMP, pessoal, de corrente de operação. Então, os inversores da linha CX, todos eles foram projetados para trabalhar com o IMP, uma corrente de operação de até 13 amperes. Eu vou mostrar um gráfico para vocês um pouquinho mais para frente também. Além disso, eles foram desenvolvidos num design que nós chamamos de fuse free, ou seja, um design livre de fusíveis. Por quê? Ele também trabalha com apenas 2 strings em paralelo por MPPT. Porque se eu tivesse 3 ou mais strings em paralelo no mesmo barramento, seria necessária a aplicação dos fusíveis. Então, para que o inversor consiga ser compacto, você tenha menos spare parts, menos pontos de conexão, para que você tenha um inversor melhor de uma maneira geral, ele foi desenvolvido no design Fuse Free. Ele conta também com 2 funções opcionais. A primeira função é o PID Recovery e a segunda função é o reativo noturno, também chamado de K-Night. O PID Recovery, como eu disse, ele ameniza os danos causados pelo PID, e o reativo noturno, ele possibilita a compensação de você fazer a compensação da energia reativa durante a noite. Então, você pode usar o inversor durante o dia para gerar ativo,
durante a noite para fazer compensação de reativo. Isso é muito legal porque pode dispensar o uso de um banco de capacitores. Então, você, no único investimento, no único equipamento, você vai ter duas funções. Isso é muito legal. Nós teremos o webinar também para detalhar essas duas funções. Os inversores da linha CX, ele também conta com as proteções integradas, dispensa o uso de fusíveis, conta com interruptor seccionador integrado, DPS-CC ECA tipo 2 também integrado. Então isso é muito bacana, porque a necessidade de aplicar proteções externas fica por conta do projetista, por conta do inversor, não é necessário, tá? Grau de proteção IP66. Pessoal, grau de proteção IP66 suporta até ondas d'água. Então, esse inversor ele foi projetado, de fato, para trabalhar em ambientes rigorosos. Você pode instalar esse inversor num sistema floating, por exemplo. Ele foi projetado para isso. Você pode instalar esse inversor num ambiente externo. Ele foi projetado para isso. E conta também com a anticorrosão nível C5. Ele vai ser, em breve, vocês terão a possibilidade também de traçar a curva IV nesses inversores. Teremos um webinar lá no mês 8 para tratar detalhadamente sobre a curva IV nessa nova linha de inversores. E como eu disse, ele conta com as proteções integradas, além de contar também com a proteção contra a corrente residual. Falando rapidamente sobre as características técnicas desses inversores, são inversores com tensão de isolação de 1.100 volts, então você vai trabalhar aí com strings provavelmente entre 18 e 20 módulos, tá? São inversores que possuem duas strings em paralelo por MPPT, onde o 25 e o 33 tem 3 MPPTs, o 44, o 55 e o 110, 9 MPPTs. Como eu disse, a diferença do 25 para os demais é que o 25 é um inversor que foi projetado de fato para todas as necessidades do Brasil, onde nós temos padrão de entrada trifásico 220, 127 volts. Os demais, do 33 ao 110, são inversores trifásicos 380, 220 volts. Pessoal, um detalhe bem bacana também é que do inversor de 25 ao 50, nós temos também um ganho na saída CA. Por exemplo, o inversor de 25 até 35 graus Celsius de temperatura ambiente, ele pode te entregar 27,5 kVA na saída. Então, você também vai conseguir aproveitar um pouco melhor ali o seu sobrecarregamento. O inversor de 33, 40 e 50, ele tem um ganho na sua saída com a temperatura ambiente até 40 graus Celsius. Então, o 33 ele pode chegar a 36,3, o 40 é 44 e o 50 ele pode chegar a 55. Todos esses inversores também contam com a comunicação via Wi-Fi e a comunicação via Bluetooth. Então, você tem a comunicação via Wi-Fi para que você tenha um acesso remoto muito simples, muito rápido e muito prático. E você também tem a comunicação via Bluetooth para você fazer um comissionamento, para você checar os dados do inversor localmente. Os inversores, pelas suas potências, eles são leves, então, você pegar um inversor, por exemplo, de 110 kW, pesa aí 89 kg, ou seja, duas pessoas conseguem instalar tranquilamente. O inversor de 33, ele pesa 50 kg. Então, são inversores aí bem práticos e bem fáceis de serem instalados. Eu comentei com vocês que esses inversores eles foram projetados para trabalhar com modos de alta potência e modos bifaciais. Aqui eu trouxe um exemplo da corrente de operação de um módulo bifacial. Então notem que a corrente ela pode chegar ali a 12,76 amperes. Mesmo que essa corrente chegue a 12,76 amperes, o inversor vai conseguir drenar, ele vai conseguir aproveitar toda essa corrente gerada na sua string. Por quê? Até 13 amperes ele consegue extrair. Por que eu estou detalhando isso para vocês? Vocês devem tomar um certo cuidado, porque alguns inversores eles não permitem que você aproveite os 13 amperes. Alguns inversores vão limitar a entrada em 11 amperes, outros vão limitar a entrada em 12 amperes. Então não adianta você ter um módulo que a corrente chega ali a 12,76 amperes, sendo que você colocou um inversor que vai limitar a entrada em 11. Você já está tendo limitação na corrente de entrada, tá? Você não vai aproveitar 100% da corrente produzida ali pelo seu inversor. Isso, por consequência, vai reduzir a sua produção de energia. Um detalhe especial também que eu quero chamar aqui para vocês, nós estamos falando de aplicações em telhados, mas o inversor de 110, ele se encaixa perfeitamente em usinas de solo até 1 mega. Pessoal, usinas de solo até 1 mega, você coloca 9 inversores, você tem 990K de inversor, você coloca ali tranquilamente 1.2, 1.3 megawatt pico. Isso te traz assim um ganho muito bom, uma produção de energia fantástica, tá? E você conta com múltiplos MPPTs aí no campo. Então,
Você que está pensando em fazer uma usina de solo, principalmente usinas até 1 mega, o inversor de 110 ele se encaixa muito bem. Tensão de conexão 380 volts. Então, se for uma indústria, se a indústria já tem um padrão de entrada, esse inversor é perfeito, esse inversor te atende muito bem, tá bom? Nós teremos novamente webinars para detalhar essas aplicações de 1 a 5 mega, e aí eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Considerando o 110, considerando o nosso 125, considerando o 250, todas as soluções existentes pela Sungrow nós vamos detalhar. Mas você que precisa, você que está desenvolvendo o projeto de 1 mega até 1 mega hoje, olhe com carinho para o inversor de 110. É um inversor que pode te atender muito bem. Falando principalmente também em aplicações aí em cenários abertos, por que ele também te ajuda muito? Porque eu já disse que ele é um inversor IP66. Então você pode tranquilamente instalar esses inversores embaixo dos seus módulos, tá? Ele suporta esse tipo de aplicação. São inversores que trabalham com a ventilação forçada, para que você consiga ter um range de trabalho no tocante de temperatura sem desclassificação de potência. Então, os inversores utilizados pela Sungrow são todos com ventiladores IP68. Isso faz com que você tenha proteção tanto contra corpo sólido contra corpo líquido. Vou mostrar para vocês uma imagem que vai ficar mais claro já na próxima folha, tá? Falando no quesito temperatura, o inversor ele pode te entregar 110 kVA até 45 graus Celsius de temperatura ambiente. Então, se nós levarmos em consideração um dos locais com a temperatura mais alta do Brasil, você vai chegar ali no máximo a 42, 43 graus Celsius de temperatura ambiente. Mesmo nesse cenário extremamente agressivo, o inversor consegue te entregar potência máxima de saída. Ele foi projetado para esse cenário de aplicação, tá? Por isso a importância da ventilação forçada, por isso a importância da fabricação em liga de alumínio e assim por diante. Aqui um detalhamento sobre os ventiladores utilizados. Por quê? Muitas vezes, quando nós falamos que o inversor ele utiliza um ventilador, muita gente se preocupa, pô, Isaac, mas eu vou ter dificuldade com esses ventiladores, ele pode ficar me dando trabalho, vou ter que substituir, vou ter que ficar fazendo uma limpeza. A Sungrow pensou em todos esses cenários. Então, todos os ventiladores utilizados pela Sungrow são ventiladores IP68. Na imagem da esquerda, vocês conseguem observar o ventilador utilizado pela Sungrow na esquerda e um ventilador convencional na direita. O ventilador convencional está marcado aí um retângulo em vermelho, ele tem a bobina exposta. Qual o grande problema? Você pega um cenário onde você fez uma instalação num campo aberto. Vai começar a ter acúmulo de sujeira, acúmulo de poeira e acúmulo de umidade. Rapidamente, esses ventiladores eles podem ser danificados. Para evitar esse tipo de problema, a Sungrow definiu trabalhar com os ventiladores IP68. Então, notem na imagem da esquerda que a bobina é totalmente selada contra corpo sólido e corpo líquido. Para vocês terem uma noção, o IP68 ele suporta até mesmo operações submersas, pessoal. Então, é um ventilador preparado para ambientes agressivos. Ele possui o teste da TUV, onde a vida útil projetada dele é de 100 mil horas. Isso te dá aproximadamente 25 anos de vida útil projetada. Então, não se preocupe, o ventilador ele foi projetado para ter a vida útil projetada ali próxima aos demais componentes. Você não vai ter que ficar trocando ventiladores todo ano, a cada 2 anos. Fiquem tranquilos. Agora, o que você precisa fazer, sim, é uma limpeza. Mas a Sungrow também pensou numa maneira para que você faça isso de forma simples, uma forma rápida. Então, não precisa abrir o inversor para fazer a limpeza dos inversores. Existe uma gaveta lateral, onde vocês podem acompanhar na imagem, é um parafuso de fenda Phillips. Tirou o parafuso, você tem acesso aos ventiladores. A conexão com o ventilador e o inversor, ela é plug and play. Desconectou o plug, você faz a limpeza. Em menos de 5 minutos, seu inversor está rodando novamente. Tá? Então, se nós pegarmos as boas práticas de uma instalação fotovoltaica, nós teríamos, então, que ter uma vistoria ali a cada 6 meses para fazer um cheque de torque, um cheque de termografia. Então, se você, a cada 6 meses, precisa visitar a usina, você pode ali, em 5 minutos, também aproveitar para fazer a limpeza dos ventiladores e seu inversor operar aí por mais 6 meses, por mais 1 ano, tranquilamente, tá? Nós recomendamos que a limpeza seja feita pelo menos uma vez por ano, mas se você já está a cada 6 meses na usina, vai fazer ali a limpeza em 5 minutos, é uma boa você aproveitar, porque você ajuda o inversor também.
Falando agora em características de conexão elétrica. Pessoal, a Sungrow também pensou de uma maneira que seja muito simples as conexões. Então, as conexões do lado de corrente contínua são conectores MC4. Vocês recebem os conectores junto com o inversor. No meio, nós temos a conexão dos módulos de comunicação. Pode ser um stick de monitoramento Wi-Fi, pode ser um data logger da Sungrow, pode ser o seu próprio data logger. A Sungrow disponibiliza o mapa Modbus do inversor, comunicação RS485, Modbus RTU. Então, você tem diversas possibilidades de se comunicar e até mesmo controlar os inversores. E no lado direito, a conexão com a rede CA. Falando em conexão com a rede CA, um detalhe bem interessante que muita gente acaba não aproveitando, mas isso é interessante porque te traz uma economia na sua instalação, é que os inversores da Sungrow não é necessário que você faça a conexão do neutro. O inversor ele pode operar somente com as 3 fases. Então, eu coloquei aqui para vocês exatamente a imagem do manual do produto. Então, no manual de todos os inversores da Sungrow, vocês encontrarão as possibilidades de conexão. Notem que nós temos diversas possibilidades de conexão sem a necessidade do neutro. Então, isso faz com que você economize na compra de cabos, você economize em tempo de instalação, evita a conexão. Então, pode te trazer benefícios. Pense nisso, porque pode te ajudar. E muitas vezes isso acaba passando despercebido pelos projetistas e pelos instaladores. Falando no design e instalação, como eu citei, esse inversor ele foi projetado para trabalhar em ambientes agressivos. Ele pode trabalhar internamente quanto externamente. Ele pode trabalhar também com uma inclinação traseira. Pessoal, isso é muito legal, a inclinação traseira, imaginando instalações em telhados. Imagina que seu inversor ele vai estar no telhado. Se você deixar o inversor com uma inclinação traseira, isso vai evitar sombra nos seus módulos, você consegue ganhar espaço na sua instalação. Então pensem nisso, isso é algo também que pode ajudar muito no dia a dia das instalações. Falando aqui na parte de sistemas de comunicação e monitoramento, como eu disse, todos os inversores da linha CX, eles são compatíveis com o stick de monitoramento Wi-Fi da Sungrow, desde o 25 ao 110, tá? Além do stick de monitoramento Wi-Fi, a Sungrow disponibiliza também para vocês o AM4. Qual a diferença do stick Wi-Fi e o AM4? O stick Wi-Fi ele foi projetado para monitorar os inversores individualmente. Então, eu tenho um stick Wi-Fi para cada inversor. Mas imagine um cenário que você vai fazer uma usina. De repente, você vai fazer uma usina com 8, 9, 10 inversores. Você não precisa ter 10 sticks Wi-Fi. Você pode fazer a aquisição de apenas um único hardware, e esse hardware é o AM4. O AM4 ele tem a capacidade de monitorar até 10 inversores. Para que isso seja possível, você vai fazer a daisy chain entre todos os inversores, vai fazer uma ligação em cascata entre todos os inversores, e no último deles, ou no primeiro, você vai instalar o AM4. O AM4 vai fazer aquisição de dados de até 10 inversores e vai disponibilizar esses dados no iSolar Cloud. Quando nós falamos que nós temos apenas um único hardware para fazer o monitoramento, primeira dúvida, Isaac, mas será possível eu monitorar os inversores individualmente na plataforma, lá no iSolar Cloud? Sim, pessoal, será possível que vocês façam o monitoramento dos inversores individuais, bem como a junção de todos eles, tá? Então, você tem abas onde você tem somatória e você tem abas onde você consegue acessar cada inversor individualmente. Imagine agora um cenário ainda um pouco maior. Você vai ter mais do que 10 inversores instalados. Daí você pode partir para um data logger. Nós temos 2 opções de data logger. Primeira opção é o Logger 1000. O Logger 1000, pessoal, eles monitoram até 30 inversores. Então, você pode fazer uma usina aí de 3 megas, por exemplo, tranquilamente, usando um Logger 1000. Se a sua usina for ainda maior, nós disponibilizamos o Logger 3000. O Logger 3000 você pode monitorar até 200 dispositivos. Então, para cada necessidade, para cada aplicação, a Sungrow tem um hardware ideal. Teve dificuldade em escolher o seu hardware? Entre em contato com o nosso time, que nós estamos aqui pronto para ajudar vocês. Mas, falando em aplicações, principalmente comerciais e industriais, nós sabemos que o mais comum será a utilização do stick de monitoramento Wi-Fi. E aí eu trouxe aqui a ilustração para que vocês saibam como que é feita essa conexão. Pessoal, muito simples. Em 30 segundos você faz a conexão do módulo. Basta
remover a tampa de vedação que vocês receberão junto com o inversor e então fazer a conexão do stick de monitoramento Wi-Fi. É uma instalação plug and play, não precisa tirar parafuso, não precisa conectar cabo, não precisa fazer nada. É basicamente conectar o stick Wi-Fi na parte inferior do inversor. Feito isso, utilizou, escolheu ali um dos hardwares de monitoramento da Sungrow, você tem acesso à nossa plataforma web. O iSolar Cloud, pessoal, hoje, ele não é só uma plataforma de monitoramento, ele é também uma plataforma de gerenciamento. Por quê? Além de você visualizar as informações de produção de energia da sua planta, você consegue também tomar ações no inversor. Você consegue desligar e ligar o inversor remotamente, você consegue alterar os parâmetros de proteção. Então, você altera sobre subtensão, sobre subfrequência, tempo de reconexão, você faz atualização de firmware remota. Isso te traz uma facilidade, uma economia imensa no tocante à operação e manutenção. Eu sei que tem empresas que atuam num raio de 300 quilômetros. Imagina você ter que deslocar 200, 300 quilômetros para fazer uma atualização de firmware. Pessoal, não dá, nos dias de hoje não dá. Então, hoje, utilizando os inversores da Sungrow e o hardware de monitoramento da Sungrow, você faz isso tudo remotamente, você não precisa nem sair do seu escritório, tá? Então isso te traz uma facilidade, uma economia muito grande. Lembrando, tivemos também 3 webinars na sequência detalhando aqui a plataforma, que é o iSolar Cloud e todas essas funções que eu comentei com vocês, tá bom? Fiquem à vontade para acessar no nosso canal. Uma outra dúvida também, muito recorrente, Isaac, o inversor possui alguma maneira de acionar um LED ou dar um alerta na sala de máquinas caso ele entre em falha? Sim. Pessoal, toda a linha CX, vocês encontrarão o contato seco para identificação de falha. Esse contato pode ser configurado tanto como NA quanto NF. O inversor entrou em falha, automaticamente esse contato é acionado e aí você pode, por exemplo, ter uma indicação lá na sua sala de máquinas. Então, o operador da indústria, o responsável ali pela parte elétrica da indústria, ele vai receber ali um aviso que o inversor entrou em falha. Então, talvez seja necessário algum tipo de ação, ou talvez é só mesmo aguardar que o inversor vai retomar a operação naturalmente, né? Imagina, por exemplo, que aconteceu de faltar rede elétrica, né? Ou, por exemplo, aconteceu de uma sobretensão na rede. Então, aconteceu uma sobretensão, o inversor acionou a proteção. Assim que a rede entrar dentro do range de operação programado, ele volta a operar automaticamente. Então, muitas vezes não é necessário tomar uma ação, mas é legal que você tenha algum tipo de indicação para que esse operador saiba se essa falha aconteceu ou não. Um outro item também muito comum, uma pergunta recorrente, Isaac, eu vou instalar aqui meu inversor numa indústria, no comércio, que eu tenho um grupo motor gerador. Só que eu quero que o inversor faça a desconexão assim que esse GMG entrar. Existe algum tipo de contato nos inversores para isso? Pessoal, existe. Então imaginem o primeiro cenário. Rede elétrica disponível, inversor injetando na rede e as cargas consumindo. Segundo cenário, rede elétrica faltou, entrou o GMG. O GMG assumiu o barramento de cargas e o inversor fotovoltaico ele voltaria a operar porque o seu GMG está gerando uma tensão e está gerando uma frequência. Só que a partir do momento que isso ocorre, os dois começam a concorrer ali naquele barramento. Isso pode te causar vários conflitos, como sobretensão, corrente reversa e assim por diante. Para que isso não ocorra, uma solução muito legal é você acionar o contato de parada de emergência dos inversores. Então, assim que o seu GMG entre em operação, ele pode acionar o contato de parada de emergência dos inversores para que o inversor não entre em operação em paralelo com o GMG. Então, essa é uma pergunta muito frequente. Então, eu decidi colocar aqui na apresentação para vocês. Existem possibilidades de fazer outras lógicas, tá? Existe possibilidade da gente trabalhar num controle da potência injetada pelo inversor, mas uma saída rápida, uma saída muito procurada é justamente não deixar o inversor entrar em paralelo com o GMG e aí você tem as funções necessárias para que isso seja possível diretamente no inversor. Acionou o contato de parada de emergência, ele não entra em operação. Pessoal, então, para a gente finalizar aqui a apresentação dos inversores, tá? São inversores
com grau de resistência alta, são inversores fabricados em liga de alumínio, são inversores de alta eficiência, inversores de múltiplos MPPTs. Para quem não conhece, está passando um vídeo aí na tela para vocês, tá? É um inversor muito rápido, muito simples de ser instalado. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, a Sungrow está aqui para ajudar todos vocês. Então, para a gente finalizar, eu mostro aqui algumas referências, tá? Como eu disse para vocês, hoje a Sungrow é o fabricante com a maior potência instalada em geração distribuída do Brasil. Convido vocês também para anotarem aí na agenda o próximo webinar, no dia 18/6, falando sobre aplicações com banco de baterias, pessoal. São aplicações aí muito legal, aplicações fantásticas. Chegamos aqui ao fim da nossa apresentação. Agora vamos ver aqui as dúvidas frequentes, vamos responder as dúvidas frequentes, tá? Para ajudar vocês. Muitas dúvidas já foram respondidas pelo nosso time em paralelo à apresentação. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui as apresentações. O monitoramento tem que ser adquirido à parte. Pessoal, hoje toda a linha CX, tá? Ela é compatível com o stick de monitoramento Wi-Fi, só que o stick ele não vem dentro da caixa, tá? O stick ele é vendido separadamente, tá? Mas existe a possibilidade de você adquirir, sim. Hoje nós estamos trabalhando numa melhoria para que quando você adquire o inversor, já seja incluído o stick de monitoramento Wi-Fi também. Isso já ocorre em muitos distribuidores, tá? Mas é bom sempre você reforçar. No momento da compra, solicite ao distribuidor que seja incluso o stick de monitoramento Wi-Fi, tudo bem? Existe a necessidade de trocar os inversores por perda de capacidade. Pessoal, os inversores, eles não são como os módulos fotovoltaicos, tá? Os módulos fotovoltaicos, nós sabemos que ele tem uma degradação durante o seu período. Existe uma degradação muito, não muito alta, mas considerável já nos primeiros meses de operação, né, que é o lead, onde você pode perder ali entre 1,5% a 3%, depende do fabricante. Depois nós temos uma perda média aí de 0,7%, 0,8% ao ano. Isso não ocorre com os inversores, tá? Os inversores eles foram projetados para trabalhar aí tranquilamente por 15, 20, 25 anos. O MTBF, né, o tempo de parada entre falhas desses inversores, de modo geral, ele foi desenvolvido em cima de algumas características medianas. Mas a gente sabe que se você colocar um inversor para trabalhar com uma temperatura de trabalho menor, ele tem uma vida útil projetada maior. Se você colocar esses inversores para trabalhar com uma temperatura mais alta, ele tem uma vida útil também reduzida. Então, a vida útil do equipamento ela está diretamente ligada aos ambientes de operação. Mas, de modo geral, você tem aí inversores projetados para trabalhar por 20 anos. No entanto, que a Sungrow, vocês têm garantia padrão de 5 anos, mas essa garantia ela pode ser estendida até 25 anos. Então, a Sungrow confia nos seus produtos, porque se não confiasse, nós não teríamos garantias estendidas por longos períodos. Pessoal, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Bom, acredito que as perguntas principais, as perguntas recorrentes foram essas, tá? Nós tivemos perguntas pontuais durante a apresentação que o nosso time respondeu para vocês. Caso ficar qualquer dúvida, você tem o nosso telefone de contato, então DDD 11 23 66 19 57. Nesse telefone você tem acesso a todos os nossos departamentos, seja o departamento de pré-vendas e engenharia, departamento de vendas e departamento de pós-vendas. Nós temos também o e-mail, que é o info@sangroamericas.com para dúvidas gerais, e nós temos o e-mail diretamente do time de pós-vendas, que é o latam.service@sangroamericas.com. Bom, uma outra pergunta aqui também
é sobre alguns módulos, principalmente os módulos mais novos, os módulos bifaciais, a corrente, em alguns casos, ela pode começar a passar aí dos 3 amperes. Então, pessoal, nós já estamos desenvolvendo, em breve estará disponível para vocês a nova linha de inversores Sungrow de 125, tá? Onde ele vai trabalhar com IMP de 15 amperes. O 250 também, em breve, vai trabalhar com IMP de 15 amperes. Então, a Sungrow está acompanhando a evolução do mercado. A gente sempre precisa estar um passo à frente dos módulos fotovoltaicos, para que assim que esses módulos fotovoltaicos sejam disponibilizados no mercado, o inversor seja compatível com as características técnicas daqueles inversores. Então, para o próximo início já do próximo ano, até mesmo final desse ano, nós teremos novidades. Inversores trabalhando com IMP de 15 amperes.